Vamos lá. Pessoal, então eu sou Nelson Andreatta, sou fundador e CEO da It's For You, mas eu tenho mais de 20 anos de experiência em planejamento de marketing estratégico, tive uma passagem pela Novartis, mas eu sempre me entendi como empreendedor, sabe? Eu sempre tive problemas com regras, e quando você tem problemas com regras, o que você tem que fazer? Você tem que criar suas próprias regras. Então, isso começou com criar meus próprios negócios. Então, desde muito pequeno, 10, 11 anos, comecei a fazer festa no condomínio, e comecei a entender como é que fazia essa parte comercial e a fabricar dinheiro, né? E com isso, veio no final da faculdade, no último ano de faculdade, a ideia de criar uma agência de publicidade, a Q-Brand, que é uma empresa que eu fundei com o meu sócio, que era um colega de faculdade, em 2004. Essa empresa já vai fazer 17 anos de mercado agora no ano que vem. Mas chegou um momento que, sabe quando você quer fazer parte de algo maior? Aquela história de acordar na segunda-feira só para trabalhar para ganhar dinheiro deixou de fazer sentido. Eu queria realmente fazer parte de algo maior. E veio aí a ideia da It's For You, que é uma startup de alto impacto social, que eu me afastei da minha outra empresa, continuo como sócio, mas eu me afastei da minha empresa, da operação dela, e vim para It's For You, que eu assumi como fundador e CEO desde 2017. Vou falar um pouco para vocês dessa startup. A It's For You tem 2 anos de operação. Ela é uma startup que conecta donos e donos de casa que fazem refeições caseiras com pessoas que buscam esse tipo de refeição. Nesses 2 anos, nós já produzimos mais de 65 toneladas de refeições produzidas em casa, artesanalmente, de uma maneira que ninguém nunca fez no mundo, com a base de produção gigantesca. Porque vamos parar para analisar, a gente está falando, quando a gente fala da cozinha das famílias, a gente está falando de uma mini fábrica de comida em cada quarteirão do planeta. Imagina conectar tudo isso. Você tem uma otimização de logística e comercialização brutal, sem falar na inclusão produtiva e na geração de renda formal. Então, a gente conseguiu fazer isso funcionar, a gente provou que funciona, são 65 mil quilos de comida produzida dessa maneira, são mais de 130 mil pedidos e mais de 1,5 milhão de reais de renda formal gerada para essa base de produção. Então, com isso, a gente acabou criando um movimento, a febre das marmitas. Essa aqui é uma página dupla que saiu na Você SA agora em 2020. Ganhamos o prêmio em 2019 entre as 100 ideias mais inspiradoras do mundo da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ficamos entre as 10 melhores startups de 2019 para se fazer negócio em São Paulo pela Anshan Brasil. Ganhamos um prêmio também, Startup Destaque 2018 da Artemisia e Fundação Cargill. E fomos Startup Destaque 2018 também do Full Tech Movement. Além de uma exposição brutal que a gente teve em mídia, como Forbes, R7, UOL, DCI, Globo, Valor Econômico, e investidores, né? A gente conseguiu atrair a atenção de grandes investidores que já aportaram milhões de reais nessa ideia. Então, a Bossa Nova, GV Angels e FEA Angels são alguns deles. Então, pessoal, eu quero falar um pouco para vocês aqui, o Jordão me provocou para falar um pouco sobre essa nova tendência, essa nova economia. E o que eu trago para vocês da minha experiência é que sem propósito, sem futuro. A gente está diante de um penhasco sem visibilidade nenhuma. Então, se a gente não tiver uma bússola muito forte, que é o propósito, as coisas não vão acontecer, tá? Eu vou explicar um pouco por que eu penso isso. A It's For You, quando a gente criou ela, a gente precisava de um propósito muito claro, que era oferecer alimentação de qualidade e gerar renda formal por meio da inclusão produtiva de donos e donas de casa, fomentando o pensamento empreendedor, revolucionando o sistema de produção, comercialização e logística de alimentos no mundo. Então, isso é um mantra que a gente tem aqui dentro da companhia. É isso que fez com que, quando a gente teve uma queda de 70% nas vendas do terceiro mês para a terceira semana para a quarta, no isolamento social, e de 90% da quarta semana para a quinta, fez com que o time inteiro se envolvesse e a gente crescesse 3 dígitos no período maior da crise. Então, isso é que o propósito faz. Ele engaja o time de uma maneira brutal. E na nova economia, só existem algumas regras básicas. A primeira é que inovação não é mais diferencial competitivo. Inovação agora é questão de sobrevivência. Segundo, a mudança de comportamento ela é absurda. A gente viu em 6 meses o mundo mudar completamente. Todo mundo ir para dentro de casa. O home office, que era uma tendência para 10 anos, virar uma realidade numa semana, depois do dia 19 de março. Então, essa mudança de comportamento vai ser cada vez mais rápida. A entrada de novos players no mercado vai ser cada vez maior. Por quê? Porque democratizou o acesso à informação e à tecnologia. E a criação de novos canais que muda todo esse processo e acelera todo esse processo. Por outro lado, a gente tem aqui umas oportunidades e riscos, depende da maneira como você olha, também muito grandes. Primeiro, 85% dos empregos de 2030 ainda não existem. Então, o impacto da tecnologia vai gerar um desemprego estrutural brutal.
Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. E outra questão que o futurista Thomas Frey colocou em 2017 é que ele acreditava que em 2017 a maior empresa de 2030 na lista da Forbes sequer havia sido criada ainda. Ou seja, aqueles monopólios gigantescos que a gente viu durante séculos não vai mais existir, porque a economia é muito rápida, né? E você acompanhar isso só tem um caminho, é o propósito. O propósito é uma bússola que te mantém no curso mesmo sem visibilidade. Se imagina num navio com um nevoeiro brutal. É exatamente isso que acontece. Se você não tiver visibilidade, você precisa ter um time muito talentoso e engajado. Só assim vai ser possível você superar os desafios diários que acontecem. Né? O mundo dos negócios não é mais uma corrida de 100 metros, é uma eterna maratona. A Adriana Moatori falou isso uma vez numa palestra e eu fiquei com isso na minha cabeça. Antigamente, você corria, era uma corrida de 100 metros. Você corria rápido para poder descobrir um grande negócio, fazer aquele grande negócio, depois você fazia o ufa, né? Cheguei, acabou. Isso não existe mais. A grande ideia que você teve hoje, igual a ideia que a gente teve há 2 anos, há 3 anos, na verdade, que a gente colocou em prática, começou a rodar há 2 anos, de repente, com a pandemia, ela veio a zero. A gente teve que reinventar o negócio inteiro. Então, é uma eterna maratona. Acabou a corrida de 100 metros. Tá? Então, pessoal, se não fizer sentido, não tiver um propósito, o sofrimento vai ser muito grande, porque você vai ter que trabalhar 25 horas por dia. Então, ou você vai trabalhar em algo que esteja dentro da sua zona de conforto, ou então você não sustenta por muito tempo. E aí vem os casos de burnout que a gente está ouvindo muito aí. E, pessoal, com a cultura, a gente vem, com o propósito, a gente traz a cultura, que é o DNA da marca. Quando faz sentido para o time, é possível manter uma cultura que permeia de maneira orgânica toda a companhia, criando um ecossistema propício para evolução constante. É igual eu falei para vocês, tudo que não for orgânico daqui para frente vai demandar muita energia. Tudo que demanda muita energia desgasta muito. Então, a gente tem que ter um propósito muito forte que atrai a atenção desse time, aumente esse engajamento, porque aí você cria uma cultura de evolução constante. É natural, é orgânico o processo. Com isso, você vai criar novas soluções e novos produtos constantemente, o que vai te manter relevante no mercado. Então, pessoal, a gente criou aqui um fluxo de inovação orgânica. Quando você tem propósito, você tem um núcleo duro, você tem uma diretriz, uma bússola, um farol. Com isso, você consegue atrair time, atrair talento, que isso é insubstituível. Então, você traz o time, com isso você multiplica o engajamento, que é essas pessoas quererem ver as coisas acontecerem, sabe? As pessoas se apaixonarem pelo resultado. A gente viu isso aqui, as pessoas me perguntavam assim, quem é a sua inspiração? Eu falei, cara, minha inspiração foi meu time durante a pandemia. Porque o time, a gente deixou o crachá um dia às 10 horas da manhã, e a gente só saiu de lá às 10 horas da noite, quando a gente tinha uma solução pronta para poder resolver o nosso problema, sabe? Então, isso é multiplicar o engajamento. E isso leva a resultado. Então, você tem um fluxo de retroalimentação, porque você tem um time atento, o cliente sendo ouvido e uma evolução constante. E as pessoas perguntam muito, tá, mas e aí? Tenho que fazer um MBA para isso? Qual livro eu tenho que ler? Eu escuto isso direto. Mas qual MBA eu faço? Que livro eu leio? Eu falo para as pessoas, vão fazer análise, psicanálise mesmo, freudiana, sentar no divã, fazer terapia. Porque o conhecimento, pessoal, está dentro, ele não está fora. Lógico que as técnicas você tem que buscar fora, mas o autoconhecimento está dentro de você. Né? Então, você tem que entender o que você está disposto a entregar para o mundo. O que você está disposto a fazer? Isso tem que estar muito claro para você, porque só quando você tiver isso claro, você vai conseguir descobrir o máximo de pessoas alinhadas a esse objetivo. E quando você tiver isso, você tem uma máquina, você tem um trator, certo? E quando eu falo isso, eu estou falando de zona de conforto. Muita gente vai ter um infarto quando eu tenho infarto quando eu falo isso. Mas as pessoas têm que buscar a zona de conforto. Zona de conforto não é zona de acomodação. É diferente. Acomodação é quando você vai se afundando. Conforto é quando você sabe onde você está. Onde você sabe o que é confortável para você. Sabe? E isso é o que a gente tem que ter. Você tem que trabalhar, porque você vai trabalhar 25 horas por dia. Você vai precisar ficar atento a tudo que está acontecendo no mundo durante 25 horas. Imagina fazer isso em zona de desafio, fazendo algo que você não gosta, que não te dá prazer. Cara, burnout não acerta. Você não sustenta, o seu time não sustenta. Então, tem que ter propósito, tem que fazer sentido. E para fazer sentido, você tem que se autoconhecer. Tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês. E uma visão muito clara que eu tenho da nova economia é que o empreendedor, ele
ele não pode ser um cara que procura sucesso vazio ou dinheiro para comprar um carro esporte, para andar de helicóptero, ter uma cobertura. Não, isso é passado, isso é anos 80, anos 90, coisa de workaholic, certo? A gente tem que trabalhar para procurar problema, sabe? O dia que a gente... Porque quando você procura problema e resolve problema, o sucesso é consequência. Um dia minha filha de 11 anos perguntou para mim, ela era mais nova, eu tenho uns 9 anos, ela perguntou, pai, quem que é a pessoa mais rica do mundo? Aí eu falei para ela que era o Bill Gates na época. Ela falou, por que ele fez para ser o homem mais rico do mundo? Eu falei, ele resolveu um problema de muita gente. Ela, como assim? Ele criou um programa, poucas pessoas tinham acesso ao computador. E ele criou um programa que fez com que muitas pessoas tivessem acesso ao computador. Então, 99,9% dos computadores do mundo tem o programa dele. Então, ele resolveu um grande problema, e isso o tornou um dos caras mais ricos do mundo, durante décadas, né? Então, esse é o grande ponto da nova economia. E o dia, eu tenho certeza disso, o dia que nós tivermos 7, 8 bilhões de pessoas acordando de manhã, procurando problema para resolver, porque vai ser a única maneira de sobreviver, a gente muda o mundo em 100 anos. Certo? Pessoal, isso é um pouco do que eu acredito, tá? Sobre propósito, sobre futuro, sobre nova economia. Já acabou? Já acabei, ainda tem um tempinho ainda, se a gente quiser trocar uma ideia. Cara, Jordão, dos 18 minutos, né? Jordão, ele doou o tempo dele pro Rufino. Então, como o Rufino passou muito, ele tá doando o tempo dele pro Rufino. Muito legal isso. Foi foda, cara. Da hora pra caralho. Muito legal. Então vamos, deixa eu fazer vamos conversar um pouco, então. Claro, fala aí, como que começou? Quantas pessoas tem hoje? Você tá sozinho? Você tem sócio? Fala um pouco. Nós temos um grupo fundador, né? São 4 pessoas no grupo fundador. Eu sou o fundador, mas aí eu trouxe um time bem no início ali. Como eu sabia que todo negócio tem uma curva de aprendizado, e eu precisava encurtar essa curva de aprendizado ao máximo, então eu trouxe o time mais sênior possível, né? Para que a gente conseguisse resolver os problemas antes que eles surgissem, muitos deles. Né? Então, nós somos 4 pessoas no grupo fundador. Hoje já tem vários investidores, como eu falei ali, a Bossa Nova, o Banco BMG Aptec, o João Kepler é um grande investidor nosso, muitos investidores independentes, GV Angels, né? E grandes parceiros também. E o time hoje nós somos em 22 pessoas, mas são mais de 3 mil pessoas ligadas direta e indiretamente na It's For You por causa da nossa base de produção. Você começou o It's For You porque era um propósito que você já tinha, ou você descobriu porque você tinha essa mentalidade de descobrir problemas, e aí você percebeu esse problema, então, vamos atacar esse problema? Ou já São duas coisas. As duas coisas, assim, eu sempre fui muito envolvido em projetos de impacto social por causa da minha mãe. Minha mãe sempre teve essa visão, então a gente desde pequeno tivemos muito essa cultura de que tem que olhar para o outro, e assim, não adianta você ser feliz sozinho, sabe? Aquela coisa do indivisível, sabe? Minha mãe me ensinou muito isso, deixou isso muito claro para a gente em casa. Não tem como você estar seguro se eu não estiver seguro. Não tem como o cara recolher o lixo da sua casa e não recolher o lixo da minha casa. Entendeu? Não tem como você cuidar da sua saúde no caso de uma pandemia e não cuidar da minha. A gente é tudo junto, algumas coisas são indivisíveis, estão interligadas. Então, essa ideia do impacto social sempre me provocava, eu sempre ficava atento, querendo trabalhar em alguma coisa. Então, fazer trabalho social em ONG, essas coisas, mas eu queria fazer algo maior, eu queria fazer algo de impacto mesmo. Então, o meu radar ficou ligado nisso. E aí o universo conspira também, né? Mas aí chegou um dia, Jordão, que eu estava no meu escritório, meu escritório estava no mesmo lugar há 8 anos, então a gente almoçava sempre nos mesmos lugares ali, e o meu sócio fez aquela pergunta que o brasileiro se faz muito, que é, onde a gente vai almoçar hoje? Né? A gente tem muita cultura do almoço no Brasil. E aí eu parei, lembrei dos restaurantes, assim, cara, eu falei, eu não quero comer em nenhum restaurante, quero a comida caseira, a comida da minha mãe mesmo. Aí na hora ele falou, mas como é que você vai achar esse tipo de comida? E aí eu olhei pela janela, eu ficava no 7º andar, olhei, tinha vários prédios residenciais e várias casas no entorno do centro empresarial onde ficava a minha empresa e muitas outras empresas. Eu falei, cara, imagina o tanto de dono e dono de casa que está terminando de fazer o almoço agora. Sabe? E se eu conseguisse conectar essas pessoas? Se eu pudesse comprar a comida da minha vizinha e do meu vizinho? Sabe? E aí veio um insight de que tinha um grande negócio. Na época, foi final de 2016, a gente estava com 14, 15 milhões de desempregados. A gente viu, a gente resolve 2 problemas. A gente leva comida de qualidade, comida feita em casa, que é muito mais saudável, muito mais saborosa, preço justo e com total comodidade, por causa da logística otimizada. E, ao mesmo tempo,
a gente ainda consegue promover a inclusão produtiva e a geração de renda formal, que não exige grandes capacitações. Por exemplo, se todo mundo virar desenvolvedor, a demanda for essa daqui 10 anos, imagina o custo que vai ter para isso. Né? Então, a gente precisa trabalhar com negócios mais simples. E é uma profissão milenar, né? O cozinheiro ali, a pessoa que gosta, que tem prazer de cozinhar. E é uma experiência incrível que a gente tem tido aí nesses últimos 2 anos de operação mesmo. Quantas vezes você pensou em desistir nesse tempo todo aí? Nenhuma. E eu não falo isso da boca para fora, não, porque eu tenho uma empresa que está há 17 anos no mercado. Quebrei 2 vezes muito feio, porque eu tinha 20 e poucos anos quando eu criei a empresa, então eu tive toda essa curva de aprendizado lá atrás. A outra empresa eu pensei algumas vezes de desistir, mas mantive firme. E quando eu fui criar It's For You, quando eu fui pular do penhasco, sair de uma empresa com 14 anos de mercado, igual eu estava ali, com projetos fora do país e tudo, de repente me jogar de um penhasco, que era criar uma startup nova, totalmente na área de alimentação, que não era uma área que eu tinha muita afinidade. Eu costumo falar o seguinte, não tenta. Ou você vai fazer até dar certo, ou nem começa. Sabe? E eu tinha muito essa certeza. Eu vou fazer até dar certo, mesmo que eu precise dar spin-off, mesmo que eu precise dar uma pivotada no meio do caminho, mas eu vou fazer até dar certo. Então, eu nunca pensei em desistir. Mas já tive momentos que eu olhava assim e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Porque não é brincadeira, não. Eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Dar certo. Ou você vai fazer até dar certo ou nem começa. Se você estivesse no SXSW e soltasse essa frase em inglês, ia ter uns 450 tweets, cara, né? É frase worldwide. Bom. E qual foi Então você já quebrou já teve outra experiência e foi pro saco? Não, a gente puxou ela de volta. Aqui, filhão, vai até a massagem cardíaca, a respiração boca a boca, mas não morre, não. Mas a gente tem uma dificuldade, né? Tudo que a gente faz uma vez, a gente acaba fazendo de novo. Qual que foi o que você fez para garantir que você não ia fazer as cagadas de novo? Entender algumas coisas muito claramente, assim, tipo, eu fiquei tentando entender onde foi que eu errei, sabe? Onde tá eu sou meio obsessivo com isso, sabe? Onde foi que eu errei? Ali, a primeira vez que eu errei foi, a gente teve uma crise da soja no Centro-Oeste, muito forte, eu venho do Centro-Oeste, Cuiabá, Goiás, eu nasci em Goiás, mas morei em Cuiabá durante 16 anos, onde eu comecei a empreender formalmente, né? Criei minha primeira empresa e tal. E teve uma crise da soja muito grande. A soja caiu a saca de 54 para 27 reais. Imagina, foi um baque assim pesado, a economia parou. Eu tinha filial em Goiás na época e eu fui sustentando a mesma estrutura que eu tinha com a expectativa de que ia melhorar. Não, mas só mais um mês, é só mais um mês, é só mais um mês. E ali eu vi que não está certo. Quando a coisa dá problema, foi igual aconteceu agora. Quando a gente veio a crise, o isolamento social ia impactar nosso negócio da forma como impactou, eu lembrei na hora da primeira experiência que eu tive. Falei, contenção de gastos total. Redução, a gente não demitiu ninguém, a gente resolveu não demitir, mas a gente abaixou o salário de todo mundo, a gente entrou com o incentivo do governo que ele ofereceu para os trabalhos de base, CLT, entende? A gente conteve os gastos para falar, vamos passar o nevoeiro forte, mas trabalhando firme para que a gente consiga organizar. Então foi um aprendizado de 2006 que eu tive, que eu usei agora. E você quer chegar aonde? E quando você chegar nesse lugar aí, você vai fazer o quê? Vai vender empresa? Não, a ideia da It's For You é um projeto global. Ela nasceu para ser um projeto global, até porque a gente está falando de alimentação, uma necessidade básica. A gente está falando de inclusão produtiva, que é uma necessidade básica do mundo nos próximos anos. O impacto da tecnologia deve gerar desemprego em todo o mundo. Então, o fomento do pensamento empreendedor é fundamental e empreender é muito complicado. Então, facilitadores do empreendedorismo, como o It's For You, que ajuda a dona de casa, o dono de casa a empreender sem tanto risco, com baixo investimento inicial, com a capacitação básica, certo? Que ajude na regulação, que ajude na comercialização, é muito importante. Então, a gente vê uma demanda mundial para isso. Então, é um projeto global e a gente está pensando muito forte nisso já desde agora. E a minha ideia é, quando eu chegar nisso, eu trazer o máximo de pessoas comigo. Eu quero fazer pitch na África, no Nordeste brasileiro, na periferia. Eu quero escutar a galera falando as ideias dela e quero ter grana para poder aportar nisso, entendeu? Puxar o máximo de gente junto.
Show de bola. A crise de 2008 fez o Uber e Airbnb. Essa aqui, espero que vocês sejam um dos caras que a crise vai impulsionar, né? Boa, obrigado. Estamos trabalhando para isso, Jordão. Costumo falar que a It's For You entrou com um canal e a gente vai sair 3 em 1 agora dessa crise. Foi um aprendizado grande, foi difícil, mas foi um grande aprendizado. Show de bola. Parabéns, Nelson. Parabéns mesmo. Legal pra cacete. Obrigado, Jordão. Obrigado, de coração. Nossa, parabéns mesmo, foda pra caralho. Muito legal, cara.